Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelos meios de comunicação, estamos uma vez mais reunidos em torno da Palavra de Deus, em torno da mesa eucarística, contemplando a presença do Senhor que faz história conosco. É muito importante desenvolver esta mentalidade, esta perspectiva da espiritualidade cristã. Jesus nasceu do seio virginal de Maria, se encontra no meio de nós, e à medida que nós podemos e conseguimos desenvolver a nossa história conforme os benefícios do Santo Evangelho, Jesus também constrói a sua história conosco e nós a nossa história com Ele. Muito bem, nós ouvimos o Evangelho de Marcos, iniciamos agora o capítulo 4, e abre-se esse capítulo com a parábola do semeador. Escutamos várias vezes já esta parábola do semeador, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E a gente fica às vezes ocupados por demais em descrever os tipos de terrenos, mesmo porque Jesus já explicou. Mas eu quero apenas dizer uma palavrinha, um conceito que eu creio muitíssimo que fará diferença no desenvolvimento das reflexões que os senhores e senhoras levarão ao longo deste dia. O conceito que eu quero trazer aqui, embasado nas leituras que ouvimos, é o conceito do princípio. Qual é o princípio que rege a nossa vida? Princípio, início, ponto principal, o cabeça, ponto de partida. Nós, no mundo que estamos, existem inúmeros princípios, princípios filosóficos, princípios teológicos, princípios acadêmicos, princípios políticos, princípios econômicos. Mas qual é que é o princípio da vida do católico? O princípio de sua vida é Jesus. É a presença de Jesus em sua vida, em nossa vida. Na origem dos tempos, no princípio de todas as coisas, o Verbo era Deus, estava lá, Ele era já presença. E este Verbo, por meio deste Verbo, tudo foi sendo criado. Por meio deste Verbo, a semente da vida foi sendo lançada. Diferentemente de hoje, com as técnicas da agricultura, você pega um maquinão daqueles imenso, parece umas aranhas gigantes, umas rodonas altas, e você vai enfiando, a semente bem certinho, daí fica aquela carreirinha, plantação de soja, de trigo. É bonito de se ver hoje, as plantações bem bonitinhas. Mas naquela época de Jesus, os agricultores pegavam lá no seu alforje e pegavam sementes e saía lançando, caísse onde caísse. A semente, ela possui em si toda a potencialidade de uma vida. Uma pequena semente contém tudo o que é necessário para que ela se desenvolva, gere vida, se multiplique. É claro, siga o ciclo de sua vida, mas ela precisa multiplicar-se. Toda semente, ela possui um princípio de romper e gerar vida e fazer com que esta vida se multiplique. Ok? Ouvimos o Evangelho ali, a semente é lançada, a semente é vida, quem lança a semente é Deus. Detalhe é, se esta semente, quando cai em nosso terreno, não produz nada, é porque o nosso princípio ativo não está em correspondência com aquele princípio de Deus. É puramente isto.
Eu estava certo dia, em certo lugar, caminhando, e na rua, você só não escuta o que os outros estão falando se for surdo. E tem gente que fala alto e vai conversando. E não tem, às vezes, não tem como você ultrapassar. E você não vai ficar também fazendo macaquice, né? Você escuta, ponto. E tem umas senhoras falando mal da vida dos outros na minha frente. Estava falando com uma outra senhora, as duas senhorinhas falando. Tá, ultrapassei, mas a curiosidade é tanta, né? Olhei para trás. Eu fiquei um pouco desapontado, porque uma estava portando o crucifixo e a outra estava com uma camisa com a imagem de Nossa Senhora. Na idade daquelas duas senhoras, depois eu fiquei pensando, qual é o princípio da vida dessas duas senhoras, que estão carregando sinais da fé católica, mas possuem um comportamento linguístico. Eu só posso dizer do linguístico porque foi o que eu escutei, que não tem nenhuma relação com o Evangelho de Jesus, que não tem nenhuma relação com o Verbo de Deus que é proferido sobre a nossa vida. Ouvimos no Evangelho, no Salmo, a Ele está reservada a minha graça, e a graça está reservada para Jesus. E quando Jesus vem sobre nós, quando a sua voz ressoa sobre nossas vidas, a gracia, se você não percebe esta graça na tua vida, então a tua vida não muda, e você permanece naquele princípio teimoso, errante, aquele princípio maledicente. Vem, comunga e sai falando mal, vem, escuta a palavra de Deus e continua levando uma vida toda desastrosa. Gostaria que com muita sinceridade o irmãozinho e a irmãzinha pensasse, poxa, qual é que é o princípio real da minha vida? Porque Deus sempre está mandando bênçãos para você. Agora, se você se adaptou às coisas ruins, escute a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se está ruim a tua vida, não está na hora de mudar o princípio? Não está na hora de começar a treinar o teu modo de ser, teu modo de pensar, o teu modo de agir, de acordo com o Evangelho de Cristo? É treinamento, sim. Precisa treinar, sim. A gente se acostuma, a gente cria hábitos. E de tanto, é coisa habitual que a gente já nem percebe que está falando mal do outro, a gente nem percebe que está distante de Deus. E é habitual, o hábito deixa a gente cego. Aproveite esta palavra de Deus para que você abra novamente seus horizontes, mude o princípio. E para encerrar, para que você tenha segurança que você pode mudar os princípios da tua vida, colocando como princípio mesmo o Evangelho de Cristo, o Senhor mesmo. Na primeira leitura, né, do livro de Samuel, Deus fala para Natã, vai lá falar para o meu servo Davi, que Davi queria construir um templo para o Senhor, um templo para abrigar a arca da aliança. Davi estava num palacete muito chique, ao passo que a arca da aliança estava debaixo de uma tenda. Davi se tocou, tem coisa errada, um maninho, num palacete, e aquilo que é a presença do Senhor, numa tenda. Mas não, o Senhor, pera, segura, não é você que vai construir uma casa para mim, eu estou sintetizando aqui, mas sou eu que vou construir uma casa para ti. E o Senhor construiu, padre, mas não está escrito lá no livro de Samuel que Deus veio e construiu, mas não está escrito lá no livro de Samuel, porque todo o Antigo Testamento, ele está voltado para preparar o povo de Deus
a acolher a vinda do Messias. E Deus construiu uma casa para o seu servo Davi. Deus construiu uma casa para todos aqueles que se fazem servos do Senhor. É Jesus Cristo. Eis que estamos, não por causa do prédio, mas eis que somos membros desta casa que Deus construiu. Dentro deste ambiente, amados irmãos e irmãs, é que nós podemos começar a trabalhar quais são os princípios verdadeiros, quais são os princípios falseantes, quais são os princípios que estão acabando com a nossa raça. É dentro deste ambiente, é dentro da casa que Deus mesmo construiu, que nós podemos corrigir, começar a abrir o coração para a correção no Senhor. Não percam esta oportunidade, mudem de vida, queiram mudar de vida, tenham disponibilidade. Eu falei desta palavrinha, virtude da disponibilidade na pregação de domingo. Queiram estar disponíveis desde já para começar a tratar destas coisas. Qual é o princípio que está regendo a minha vida? Qual é? Pensem, e mãos às obras. Que Deus os abençoe com o dom do Espírito Santo, para que possam alcançar êxito nesta releitura da própria vida, e que realmente vocês possam perceber que a semente do Verbo Divino está aí sendo sufocada dentro da tua alma, e que ela precisa, pela tua própria mão, ser livre, ser liberta de tantas amarras, de tantos espinhos, de tantas maledicências. Deixe esta semente de Deus brotar em tua vida. Todos nós, eu e vocês, temos esta semente da vida aí dentro. Se não desabrochou, pergunte-se por quê. Tá bom? Vocês entenderam? Vocês querem que eu explique de novo? Veja bem, nós vamos continuar com a Santa Missa, que é melhor.